Mirin tava furiosa, cara. Ela decidiu que deveria definitivamente eliminar o Velda, a raiz de todos os males, todos os problemas do mundo. Então ela foi lá, na cara do maluco lá, ó, na sala do trono, pra dar os tabef nele, onde o Velda tava sentado. Só que nesse lugar aí, por incrível que pareça, ele tava cultivando anjos. Como assim cultivando anjos? Pois é, ele tava colocando anjos nos corpos não nascidos dentro de cápsulas, né? E trazendo as energias da alma que estavam sendo derramadas nesses recipientes vazios para criar eles. Por não possuírem corpo físico, eles eram seres que só poderiam existir no céu. E o Velda tava revertendo isso daí. Mas a Milim não prestou atenção nesses anjos, não. Ela apontou direto pro trono, que era o coração desse céu. Era o lugar onde o Deus se sentava, o centro de tudo. E o Velda tava lá, governante desse castelo aí, tanto no nome quanto na realidade. Afinal, ele é um fragmento de fato do Velda Nava, né? O criador de tudo. E ele tá assumindo o seu posto novamente. O cara se tornou tão forte, mas tão forte, que era preciso muito mais do que alguns Lordes Demônios dispostos, né, para poder destruir ele. Na verdade, os seres mais poderosos do mundo se juntaram nessa batalha insana para tentar derrotar o Velda, cara. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo o que aconteceu e se de fato eles conseguiram. Será? Não sei, vamos ver, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, o sistema de defesa automático do Castelo Flutuante reagiu à intenção assassina da Milim assim que ela chegou lá e julgou ela como uma inimiga. O alarme tocou, vários guardiões apareceram, só que eles pararam. Eles viram o colar da Milim e pararam de se mover. Por que será, né? Não tem como. Aproveitando essa chance aí, a Milim acabou com uma das bonecas ali e elas não podiam atacar justamente por causa do colar que mostrava que ela era da família do Velda. Ela era filha do Velda Nava, né? Então, né, ninguém poderia parar ela. Mas isso foi até que uma mulher de repente apareceu, né? Se levantou diante da Milim. A mulher que tentou abraçar a Milim, só que foi dividido em duas. Só que a Milim ficou meio, né, sem saber o que fazer, porque o sangue que saía dela não era sangue, eram líquidos ali, tipo ingredientes desconhecidos. A Milim então viu que na verdade ela não era um ser vivo. Só que essa mulher era exatamente igual a Salomé, que foi uma mulher que criou a Milim quando ela era criança, ainda era muito pequena. Só que a mulher que cuidava da Milim nos velhos tempos já tinha falecido, ela era humana, não tinha como ela estar viva. Pelo contrário da Milim, que poderia viver eternamente, Salomé não passava de uma das criadas que servia a Lúcia, que no caso é a mãe da Milim. Então, por isso, ela seguiu a verdade correta a partir disso e destruiu essa boneca sem hesitar, né? Cortou os laços com ela. A Milim ainda não tinha falado nada pro Rimuru também, mas ela não estava preocupada com isso, porque era a hora das pessoas que estavam sendo controladas pela Lúcia na superfície serem libertadas, né? Embora parecesse que o Rimuru tenha planejado algo enquanto escondia-se dentro das sombras, talvez ele já tivesse elaborado algumas contramedidas para as coisas que fossem acontecer mesmo, né? Se ela pensasse dessa forma, mesmo que ela não se preocupasse em contar pro Rimuru sobre nada, com certeza isso aí chegaria no ouvido dele, né? Seria transmitido de alguma forma pro nosso slimezinho. Então, ela partiu pra cima, cara. A Milim facilmente usou as técnicas dela de espada pra continuar lutando contra o Velda, e o Velda evitou tudo, né? Mas foi por uma margem muito pequena, que se tu bota, sei lá, um papelzinho enrolado na cabeça da lâmina, tu corta a cabeça do cara fora, tá ligado? Acertava ele. E detalhe, ele ainda tava desarmado, tá? Tinha uma margem de manobra pra uma atitude contra a Milim de boa. Isso acendeu, então, a raiva na Milim, fez com que a espada demoníaca começasse a pulsar, como se estivesse reagindo a essa raiva dela, até então que ela atacou o corte feroz com uma personificação da ira, indo na direção do indefeso Velda. Mas cara, ele ainda assim não seria derrotado tão facilmente, né? Pô, tá brincando, o negócio tava muito simples pra ser verdade, né? E aí ele acabou recuando com apenas um pequeno movimento e acabou se esquivando da espada da Milim, Matrix. Só que isso aí foi planejado pela Milim, se liga só no contra-ataque vindo. No momento em que o Velda evitou a espada, a posição dele foi invertida. Eles trocaram de lado, né? A Milim ficou na frente do trono, enquanto o Velda ficou no chão, debaixo do trono. Além disso, na retaguarda da posição do Velda agora, subiu o portão do céu. O único portão que conectava o céu e o mundo da superfície. Desde o início, a Milim buscou uma chance de atacar simultaneamente o Velda e o portão, principalmente usando a espada demoníaca terra que ela tem. Nesse momento, a Milim lançou o famoso Dragon Nova dela com força total em direção ao Velda. Tudo estava como a Milim tinha planejado. O ataque conseguiu penetrar o Velda, enquanto o seu poder aumentava ainda mais e conseguiu perfurar o portão celestial. Quando esse poder então foi passando, metade do castelo tinha ido pro Beleléu, tá ligado? Já não existia mais. O céu tava todo explodido, o bagulho desapareceu. Só que o portão do céu ainda estava intacto, cara.
Óbvio que ele não ia estar ileso, porque, pô, inúmeras rachaduras apareceram nele depois de um poder absurdo. Só que ele suportou o ataque mais forte da Melee. Tem noção do que esse portão é capaz? Mas também não dá nem pra dizer nada, né? O portão do céu, pô, se o cara não segurasse o ataque mais forte dela, aí qualquer um entrava no céu, pô. Então tá valendo. Mas ainda assim, além do portão, o Velda também tava ileso, cara. Ele então explicou que ele estava surpreso como o poder da Melee conseguiu afetar o portão intransponível, que era uma parada impossível a menos que você controlasse a poeira estelar. Por azar dele, não tinha nenhum ser praticamente que pudesse manipular a poeira estelar, exceto a Melee. Ela conseguia. Era uma magia suprema, cara, uma coisa que a única maneira de se defender contra isso era fazer muito trabalho lançando a magia de ataque nuclear repetidamente para poder compensar. O que nem mesmo o Guy Crimson conseguia fazer isso. Só que agora o Velda também mostrou que ele poderia facilmente manipular essa parada aí. Em outras palavras, não era mais do que uma magia que poderia facilmente ser bloqueada, pro Velda, e a Melee acabou perdendo um dos seus trunfos nisso daí. Pela primeira vez foi quando ela experimentou a verdadeira força do Velda, assim, no sentido verdadeiro, o mais verdadeiro possível, tá ligado? Nesse momento, então, houve uma enorme rachadura no portão, né, e ele abriu, aonde o céu acabou sendo desbloqueado, uma passagem para todos apareceu, e aí do portão que foi desmoronado saíram 3. Última, Testarossa e Carreira. E estavam lá sob a ordem do Rimuru. E assim, as 3 que estavam lá confrontaram o Mano Velda. A Melee analisou a situação e pensou nas suas porcentagens de vitória. Como sempre, o Rimuru já tinha feito vários preparativos necessários, né? Com todo um timing perfeito que ele sempre faz, como a Melee já esperava também. Mesmo assim, ela não tinha certeza se eles poderiam competir contra o Velda. Mas se eles pudessem pelo menos distrair o Velda, mesmo que momentaneamente, a Melee poderia talvez acertar um Dragon Break com força total. E se ela condensasse a energia do Dragon Nova dela e fizesse explodir dentro do corpo do Velda, mesmo o Velda, que podia manipular a poeira estelar agora, não tinha como fazer absolutamente nada além de sentar e chorar ali, né? Ficar no canto, na sua posição ali de cócoras, enfim, sentado, chorando ali, né? Até ele ser apagado do mundo. Só que nessa hora, o Velda não foi bobo, cara. Ele chamou então Danrada, que tinha confiado as suas técnicas, e a última, né? E Kondou Tatsuya, que confiou também pra lutar contra a Carreira. Só que eles não eram eles reais. Vocês vão entender. Basicamente, os caras tinham meio que jurado lealdade ao Velda e eles foram criados a partir do núcleo de anjos, apenas com um corpo temporário se manifestando no mundo físico. E assim, a luta no céu tinha começado. Eles enfrentaram a Carreira e a última sem nenhuma emoção, porque eles naturalmente não tinham emoções. Mesmo que suas memórias fossem recriadas para do passado, eles ainda eram outras pessoas completamente diferentes. Não era Danrada, não era Kondou Tatsuya, não era ninguém. Como se eles não tivessem almas, era apenas inteligências artificiais, digamos assim, né, para um combate. E a batalha entre essas duplas aí foi intensa. Só que, cara, começou a se mostrar eles claramente superiores a ela. Não tem como. Eles desencadearam, por exemplo, a última, que foi defendida, né, por Danrada, pelos seus ataques. Mano, ela foi dominada por ele. Então ele perfurou o peito da última, cuja postura foi completamente quebrada pelo seu punho esmagador. Enquanto enrolava, inclusive, uma cobra dentro nela, ele começou a devorar o interior da última, tá ligado? Ela tava sendo destruída de dentro pra fora. Ela tava consciente, mas não conseguia mover um músculo do corpo. Pô, por ser um demônio, que é uma forma mais de vida espiritual, ela perdeu o controle do corpo porque o fluxo de energia dela tinha sido devorado. E a Carreira também caiu no chão. Eles então sacaram rapidamente as suas armas em velocidade extrema simultânea, tanto o Kondou quanto a Carreira, né? Dispararam as balas, só que, mano, a discrepância de poder era muito grande. As balas que foram disparadas da pistola de grande calibre da Carreira colidiram com as balas do Kondou e simplesmente sumiram. Elas, mano, perderam energia, Mano, já era, do beleléu. Mas no momento em que ela se surpreendeu, foi depois que uma grande quantidade de energia foi privada do corpo da Carreira. Ela ficou praticamente sem nada. Embora a energia que enchia os céus agora tivesse quase desaparecido completamente, apenas porque o Velda conseguiu criar o Kondou e o Danrada, se ele trouxesse alguém que rivalizasse com o resto do pessoal, as chances da Melee de vencer iam de 0 a pior, tá ligado? Era algo que a Melee não esperava. Porque o Velda poderia agora realmente ter superado a força dos dragões verdadeiros. Isso era algo plausível. No entanto, a Melee pensou que se o Velda tivesse tanto poder assim, independentemente do que ela fosse fazer sozinha ou fazer um plano, pensar cuidadosamente para desafiar ele com todos, não ia fazer diferença. Ela ia morrer de qualquer jeito. Então assim, a única coisa que a Melee poderia fazer era libertar todo o seu poder para esmagar o Velda. Ela acreditava que tinha possibilidade de derrotar o Velda, que não era algo que estava zerado se ela pudesse atacar ele. No entanto, ela não tinha escolha a não ser admitir que era muito difícil passar através dos guardas do Velda.
A Testarossa analisou tudo com precisão essa situação e julgou também que a chance de vencer era 0. Seu resultado foi mais pessimista do que a conclusão da Meilin até. Isso por quê? Porque a Testarossa não tinha nenhum trunfo. Porra, como os dois demônios que estavam no mesmo nível que ela já foram derrotados instantaneamente, o resultado, mano, podia ser visto de longe. Não importa o quanto ela tentasse, ela ia perder. E quando ela já tinha aceitado praticamente a sua morte, ela recebeu um tiro de combo. Mas essa bala foi parada na frente da Testarossa, porque o diabo apareceu de repente, mano. Ele ficou lá do lado da Testarossa segurando a bala com os dedinhos dele, sabe? Ponta dos dedos da mão, cara. Isso aí era algo impressionante. E olha que ele não tava sozinho não, tá? Apareceu do lado dele aquele estilo Avengers, mano, quando vem todo mundo. Porra, Avengers atacar? Pois é, na frente da Meilin tava Guy Crimson, Chloe e também os 3 dragões verdadeiros, Veldora, Velzard e Velgride. A parada ficou séria. Em vez do Veldora e a Velgride com quem não conseguiam conectar os seus pensamentos, então o Velda pensou o quê? Ele questionou a Velzard, porque ela era que estava sob o seu controle, né, no passado. Só que a dominação do Velda sobre ela já tinha sido suspensa pelo Guy Crimson, que perdeu o seu efeito. Nessa hora, o Guy começou a reagir ao grito da Meilin, puxou a espada dele com grande velocidade para atacar o Velda com tudo. E até conseguiu atacar, mas o Velda desviou e falou pro Guy que ele era lento. E assim, ele criou um outro humano. Essa pessoa era o melhor amigo do Guy Crimson, a pessoa que causava ciúmes na Velzard e também o parceiro, o amor da vida da Velgride. Era o Rudra, cara. Ele realmente era o Rudra. E essa pessoa tinha as memórias do seu auge, quando ele era o mais forte de todos. O trunfo do Velda, que previu para derrotar a superfície, agora se manifestou na sua forma. Agora a briga ia ficar séria. A Testarossa até conseguiu recuperar a última carreira, né? Porque, pô, os caras começaram a lutar, né? Deram uma segurada lá no Kondo e também no Danhada, enquanto ela foi lá. Só que, cara, ela mesma julgou que participar dessa luta para elas 3 ali, as 3 primordiais, era algo inútil. Justamente porque o nível da luta tinha ido para uma parada de outra dimensão, algo inimaginável. E agora dava para rezar, a única coisa que ela podia fazer, né, dar uma rezadinha pela vitória do Diablo e pelos outros. O Guy Crimson foi quem se moveu primeiro nessa parada. Ele casualmente se moveu para cortar o Velda, mas o Danhada e Kondo se moveram para detê-lo. Então, Veldora e o Diablo reagiram a isso aí. As ondas de choque geradas nesse intenso confronto aí acabaram abalando o céu todo. Então a Velgride chamou o Veldora antes de mudar sua linha de visão pro Rudra. Embora certamente fosse algo poderoso, ele tivesse num nível de poder maior, talvez ele não tenha atingido ainda o nível de um dragão verdadeiro. Então a Velgride acreditava que, mano, o Veldora não precisava se preocupar em lutar contra um deles. Naquele momento o espaço-tempo entre as mãos do Rudra rachou e uma espada saiu, se manifestou de lá. Olhando pra isso, os olhos vermelhos do Guy Crimson brilharam de forma mais alegre possível. O cara gosta de lutar contra gente forte, e assim ele liberou o poder dele. A Velzard sentiu o choque junto com a Velgride, só que como a Velzard era parceira do Guy Crimson, ela podia dizer que o choque foi até menor do que o da Velgride, mas o mais importante era, graças aos laços com o Guy Crimson, que ela sentiu antes, ela nunca ficou tão agitada quando viu Rudra. A Velzard tinha tratado os ferimentos da Meilin então, e a lesão dela não tinha sido nem tão ruim quanto se esperava, tá? Só que ela ficou aliviada porque, pô, como esperado da filha do Veldanava, a Meilin se recuperava num ritmo muito rápido. Além disso, mesmo que ela fosse completamente incapaz de competir com o Velda em pouco tempo, a Meilin tentava ainda assim correr na direção do Velda de novo. Enquanto a Velzard estava lá assistindo, parecia que a Meilin estava refinando o seu espírito de luta de uma forma constante, mas a sua energia não aumentava muito. Embora fosse maior do que de um Lorde Demônio desperto, era apenas tipo 10% comparado a um dragão verdadeiro, o que, mano, não ia adiantar de nada. Então, como todo mundo já tinha os seus oponentes ali, né, todo mundo lutando devido ao problema tal que era o Velda, aí a Velzard percebeu que a Meilin não era que ela não tivesse ficado séria, mas simplesmente que ela não usou a Ultimate Skill dela, que ela nunca usou na vida. O problema é que o reator criador de essência mágica que ela tem era tão forte que a Meilin não conseguia dominar ele. Era a verdadeira identidade do Senhor Colérico Satanael. Então, mano, o poder supremo que aumentava as suas essências mágicas constantemente sendo usado, fazia com que a raiva intensa dela e as essências mágicas virassem um combustível. As essências mágicas usadas para o combustível eram usadas para restaurar, para se tornar ainda mais poderosas. Enquanto isso fosse ativado, a energia da Meilin aumentaria imediatamente para um nível absurdo. Além disso, essa energia não diminuiria, mesmo se ela continuasse usando. Esse era o poder de uma habilidade final de fato. Assim então, a Princesa Dragão tinha libertado todo o seu verdadeiro poder. E ela atacou o Velda com tudo. O lance é que a força por trás desse ataque estava além das expectativas do Velda e ele não conseguiu segurar o ataque.
A prova que esse poder era forte foi justamente que a espada de cobra dele foi quebrada, foi destruída. Literalmente, a batalha tinha invertido. O lado estava a favor da Meereen. Só que isso não ficou por muito tempo, não. A espada da Meereen, que se aproximou do Velda, foi facilmente parada depois pela outra espada divina dele, que era Abyss. A habilidade do Velda atingiu um nível aterrorizante depois disso, numa medida em que ele poderia lutar contra várias pessoas ao mesmo tempo. Agora, que a superioridade de armas tinha acabado, a Meereen não conseguia alcançar o Velda de jeito nenhum. Embora sua força tivesse aumentado, cara, não dava mais. E a Chloe até estava lá, conseguindo demonstrar sua verdadeira força, mas ela tinha uma razão para não fazer nada. Foi porque ela sentiu uma sensação desconfortável com as habilidades do Velda. A Chloe sempre foi uma pessoa que agiu de forma cuidadosa, então ela não agiria como simplesmente lutar com todas as suas forças para quem pudesse responder de qualquer maneira dependendo da situação. O estilo básico de luta dela era simplesmente usar a habilidade do futuro, da Ultimate Skill do Deus do Tempo, Espaço Yog-Sothoth que ela tem, só que a Chloe não conseguia se lembrar das memórias futuras agora. Isso significava que mesmo que algo acontecesse, ela não poderia escapar do passado. Em outras palavras, significa que ela não poderia escapar desse espaço aí, com pelo menos o seu transfer, né? Então, talvez a única maneira de entrar e sair disso aí fosse passando pelo portão. E os anjos, que eram as formas de vidas espirituais, poderiam ter sido capazes até de retomar diretamente, né? Para registrar no seu base. Mas, no entanto, os intrusos não conseguiam escapar. Não dava para eles fugirem de lá. Daí em diante, então, seria algo difícil. O Velda usou o que ele tinha, mano. Uma explosão incrivelmente forte com o poder de 10 Lorde Demônios, que foi parado, inclusive, pela Chloe. Mas ainda assim, não tinha como destruir ele, porque ele estava num nível muito absurdo. Pelo menos não até o nosso querido Slime chegar. Rimuru veio pra festa, que a gente já fez um vídeo aqui no canal até falando sobre isso. Então, se você curtiu esse vídeo aqui, capricha no likezão, e eu vou deixar a playlist aqui, ó. Clica aqui do lado, tá na playlist pra você assistir o vídeo lá do Rimuru versus Yuki. Se você quiser acompanhar mais sobre animes também, aproveita e já se inscreve aí no canal, cara. Ativa o sininho pra você receber a notificação, já vê lá qual vídeo vai assistir, não vai. Ficar por dentro desse universo que, cara, o universo dos animes é maravilhoso, né? A gente tá sempre trazendo mais conteúdo e alimentando cada vez mais a sua alma otaku aqui no canal. Tamo junto sempre, galera. Aquele beijo forte no coração, um grande abraço pra vocês e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!